noite, meus queridos irmãos e irmãs. Eu sou Nádia, estou com nossas irmãs Ondina. Boa noite, Ondina. Boa noite, Nádia. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Nossa irmã Fernanda. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Nádia. Boa noite, Ondina e Irandi. Boa noite a todos. E com o nosso irmão Irandi Protásio. Boa noite, Irandi. Boa noite, Nádia. Boa noite, Ondina, Fernanda. Boa noite a todos. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês em seus lares em muita luz, saúde, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Nosso Evangelho no Lar de hoje vai abordar o tema do capítulo 3, livro Pão Nosso, o Arado, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E vamos dar início com a prece que será feita pela nossa irmã Fernanda. Boa noite mais uma vez, Nádia. Então vamos lá. Querido Mestre Jesus, eu quero nesse momento agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, realizando o Evangelho no Lar. Quero pedir humildemente que clareie os nossos pensamentos, que possamos transmitir os seus ensinamentos da forma mais esclarecedora possível, que possamos ter nossos corações ligados no mesmo sentimento de amor e caridade. Irradia sua luz em nossos lares, iluminando a todos. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada, Fernanda. Vou ler o texto do nosso Evangelho, o arado. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforços de colaboração entre o homem e a máquina. Provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva e o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdias que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isto e reflitamos nos símbolos de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Um texto para profundas meditações. Vamos passar agora nossas considerações sobre este belo e oportuno texto de Emmanuel, que nos explica como devemos nos portar, ou seja, viver em casa, em nosso ambiente religioso, de trabalho profissional e também nos momentos de lazer. Vamos iniciar com o nosso irmão Irandi. Muito bem, que texto lindo, né? E é interessante a explicação de Emmanuel, porque Jesus escolheu o arado. Naquela época era tudo manual e mais rude, né? Exigia esforço físico, dedicação e vontade.
Claro que a necessidade individual e coletiva ali estava presente, mas é um aparelho que exige força e manejo adequado. O arado era puxado por um boi ou uma dupla de bois. O homem direcionava o percurso. Então, ele tinha que ter paciência, porque além de manejar o arado, trabalhava para que os bois não saíssem do percurso desejado. Ainda hoje é sacrificante arado. Temos um arado puxado a trator, mas ainda temos o arado puxado pelos bois. Em nossa vida diária, nós temos que arar a nossa terra, ainda árida, para depois adubá-la e plantarmos as sementes e cuidarmos da plantação todos os dias. Nossa família é o elemento principal a ser trabalhado em todo momento. Estamos onde e com quem necessitamos para crescermos juntos. Tem terrenos de fácil manejo. Esses vieram para nos ajudar com os outros, mas merece também, o cultivo do carinho, do respeito e do amor para ser mais fácil conviver. Outros são terras duras com pedras, em que o arado pouco fere e precisamos estar ali todos os dias com paciência, equilíbrio e resignação, buscando compreendê-los e lhes dar o melhor de nós em busca da nossa paz, do nosso crescimento moral e do nosso crescimento espiritual. O que vale para o lar, vale para qualquer lugar em que estejamos. Sempre haverá pessoas com quem vamos ter uma convivência fácil e outras muito difíceis. Vamos optar pelos exemplos de Jesus. Nada de desesperos, revoltas, desentendimentos e brigas. Quando não dá para falar nada, calamos e oramos. Trabalhemos o nosso arado com determinação, certos de que todas as pessoas que estiverem ao nosso lado serão cuidadas, pois assim estaremos cuidando de nós mesmos, colhendo o que há de melhor, amor. Mas, como em toda plantação, não tenhamos pressa de saborearmos o fruto. Aguardemos com paciência e carinho o tempo certo. Irandir, você disse bem. Em Mateus, capítulo 5, versículo 5, está escrito no Sermão da Montanha: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Na hora que você estava falando aqui, Irandir, eu pensei assim, eu acho que o nosso arado não tem trator ainda, não. Eu acho que o nosso é só de carro de boi mesmo. E olha só. Dina, eu acho que não tem nem boi, viu? É aquele manual mesmo. Ave Maria, falta muito, né? Ainda bem que a agricultura evoluiu. Mas eu vejo aqui nesse texto que Jesus ele fala do arado. Emmanuel fala da chuva, do sol. Mas só tem uma palavrinha aqui que ela chamou muito a minha atenção. Foram os adubos. Porque o adubo, ele não é bonito, né, gente? Ele nem é perfumado, pelo menos os bons adubos. Mas é ele que fortalece a terra. E espiritualmente falando, quantas vezes nós rejeitamos os adubos que Deus nos envia? E o que pode ser, gente, esse adubo na nossa vida? Uma crítica que nos incomoda tanto, uma doença que nos obriga a desacelerar, eu que o diga, que eu não posso ver umas férias, que uma decepção que nos amadurece, um não, aquele bem redondinho, que nos ensina a ter limites. Talvez também uma dificuldade financeira, né, que nos ensina a viver com mais simplicidade. Também tenho esse exemplo na minha vida. Quem sabe também um conflito familiar. Sabe o que ele nos ensina? O valor de um perdão. Então, o adubo, muitas vezes, é aquilo que a gente não quer viver. Mas é exatamente isso que fortalece as nossas raízes. Às vezes, reclamamos de uma pessoa difícil na família, né?
mas ela é que nos ensina a ter mais paciência. Reclamamos de um problema repetitivo, mas é ele que revela onde ainda precisamos crescer. Reclamamos da nossa rotina, mas é nela que aprendemos a ter nossa disciplina. Se tudo fosse fácil, a terra ficaria fofa demais. E a planta, nós, não criaríamos raízes profundas. Talvez o que a gente está chamando ali de problema seja apenas Deus adubando a nossa alma. E talvez estejamos pedindo flores, sem aceitar o processo que nos faz nascer. Segurar o arado é continuar, mas aceitar o adubo é amadurecer e florescer, né? Quando Emmanuel fala que é necessário, pois, que os discípulos sinceros tomem as lições com um divino cultivador, abraçando o arado da responsabilidade nessa luta edificante, sem dele retirar a mão, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Essa frase ela é muito profunda. Ela quer dizer tanta coisa, não é? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está apto para entrar no reino de Deus. Isso está lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 62. E o que ele quis dizer com isso? Eu fico pensando, nós não devemos deixar o que está nas nossas mãos para olharmos para trás. Temos que aprender com as dificuldades que aparecem. Se pararmos de trabalhar porque está difícil, nós não aprenderemos. Nós não evoluímos e não colheremos nada de bom. Nós viemos nesse mundo para aprender a amar. E aprender a amar é um trabalho diário, árduo, realmente, sabe? Nós temos que arar a terra, temos que adubar, como a Undina falou, temos que regar, temos que tirar as ervas daninhas do meio. É realmente um trabalho diário, um cultivo, um cuidado. Quantas vezes nós temos que fazer isso tudo com o nosso coração triste? Porque muitas vezes passamos por situações na vida que nosso coração ele fica duro. E o que temos que fazer então? Com muito carinho no mundo, ou então com muita força, temos que cuidar desse coração. Adubar, regar, cuidar, para que possa florescer uma planta. Uma boa planta, planta do amor. Para que possamos então compreender as dificuldades dos outros, e a nossa, é claro. Emmanuel, ele pede para abraçarmos o arado dessa responsabilidade, dessa luta edificante. Penso que é isso que nós temos que fazer. Temos que ser responsáveis com as nossas atitudes, com o nosso pensar e agir todos os dias. Se cuidarmos direitinho e trabalharmos com amor, não teremos realmente prejuízo na nossa luta, na nossa terra. É verdade, Fernanda, Undina, né? A gente tem que estar ali, ó, firme e forte sempre, né? Quantos de nós já tivemos chances de crescimento espiritual que nos foi dada e deixamos para trás? Na maioria das vezes, por causa de críticas, falta de ação, falta de empatia, preguiça e desinteresse. O amor e a compaixão divina é o arado que recebemos, mas não o valorizamos, utilizamos mal ou não utilizamos. Devemos refletir sobre como podemos nos abrir mais para essas bênçãos e nos esforçarmos em nosso desenvolvimento espiritual. Aqui eu conheci o Irandi e a Silvia, meus amigos que estão aqui sempre com o desejo de ajudar o próximo. E encontraram pessoas que estavam precisando de ajuda como eu, que frequentemente distraíam com atividades cotidianas e não se envolviam com projetos de caridade. Foi aí que, durante uma aula, o nosso facilitador perguntou se alguém gostaria de fazer o Evangelho. Aí percebemos que poderíamos ser úteis e poderíamos nos ajudar e ajudar as pessoas que estão em casa, no trabalho e em vários outros lugares, esperando uma palavra de consolo através do Evangelho de Jesus. Irandi e a Silvia nos encorajaram e nos lembraram que nosso amor e compaixão
poderiam fazer uma grande diferença na vida dos outros e na nossa. Nós reconhecemos que a nossa hesitação em agir é uma forma de indiferença. E ao decidir se envolver, nós não só ajudamos os outros, mas também crescemos espiritualmente. Aqui ilustra como podemos reconhecer as oportunidades que nos são oferecidas e como o amor e a ação pode transformar nossas vidas e as dos outros. Tratando o arado como ferramenta que prepara o nosso espírito para o futuro, onde vai colher o fruto do trabalho árduo, mas com Jesus, leve, iluminado e florido. Eu me lembro como se fosse hoje, a Silvia me ligou e falou: Nádia, você pode fazer a oração da prece da irradiação? Eu falei: eu não posso. Eu falei: não tenho condições, Silvia. Ela: não, você pode. Eu falei: eu não tenho. Você vai, Nádia, você vai. E aí, estou aqui, ó, isso já são 2 anos que a gente está fazendo esse trabalho e eu agradeço muito, sou muito feliz mesmo, gente. É assim, vamos estar trabalhando, né? Temos que pegar o nosso arado para trabalhar o nosso espírito, o nosso ser, né? E Emmanuel, então, ele nos pede para examinarmos tudo o que ele nos trouxe e que reflitamos no símbolo Jesus. Porque o arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. Você também ficou aflita, né, Nádia, para fazer a prece, né? Mas fez, tá vendo? Refletindo como nos sugere Emmanuel, quando aceitamos reencarnar, conhecemos todo o planejamento que nos foi oferecido. Inclusive, muitos de nós participamos da elaboração desse planejamento. Então, cada pessoa que está em nossas vidas, posição social, inúmeras situações que vivenciamos fazem parte dele, do planejamento. E então, tudo e todos, sem exceção, merece o nosso carinho, respeito e amor, porque foi o que nós planejamos no plano espiritual. E dissemos: nós vamos fazer. Com aquelas pessoas que temos mais facilidade de convívio, o terreno é bom. Não precisamos de muito esforço, mas com aqueles que temos uma convivência difícil, seja no lar, no ambiente de estudo, no trabalho profissional, no ambiente religioso, ou encontramos em qualquer lugar, com esses precisamos saber manejar o arado. Precisamos afiá-lo para que ele não emperre, não entorte suas lâminas. É o trabalho da paciência, da compreensão, da resignação e momento de lembrarmos de Jesus. Ele escolheu o caminho mais árido e trilhou plantando flores, perfumando o mundo e amando a todos. Ele é o nosso modelo e guia. Façamos isso também. No início é muito difícil. Existirão terrenos que nessa encarnação não conseguiremos penetrar em sua totalidade. Mas que não seja por falta de trabalho de nossa parte. Mas o que percorrermos já é algo muito bom. O futuro vai nos dar a chance de continuar arando essa terra. Bendita reencarnação. Bendito seja a reencarnação, né? Outros conseguiremos ainda nessa encarnação arar direitinho. E ambos, né, recolhermos o fruto para as bênçãos de Jesus. Vale a pena trabalhar com todos os nossos irmãos que Deus colocou ao nosso lado. A alegria futura será a grande recompensa da lide de hoje. Eu tenho plena certeza que vocês têm exemplos de pessoas que eram terra muito ruins, muito difíceis, e nós também, e aí a gente, com esforço, conseguiu, né, fazer com que hoje nós sejamos melhores uns com os outros, né? Esse é o nosso trabalho, né? Tem alguém que tem algum exemplo? Eu gosto sempre de falar de mim. O maior exemplo de mudança, né, que aconteceu na pandemia. E era uma pessoa que só pensava no trabalho, a minha vida sempre foi voltada muito para o trabalho, né? E a pandemia
me voltou para dentro da minha casa, para dentro da minha vida. Como a Nádia disse, nem sabia fazer uma oração espontânea, Nádia. Era Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, Menino Jesus, e ainda cantava Mãezinha do Céu, porque foi assim que eu aprendi com a minha mãe, quando eu era pequenininha. Todo dia tinha Pai Nosso, Ave Maria, e a Mãezinha do Pai, todo dia, e ensinei a mesma coisa. E quando eu comecei a fazer o curso online com o Irandi, e a hora, quem vai fazer a prece? Ninguém abriu o microfone, né? Era uma coisa impressionante, sumia todo mundo. Por quê? Porque nós aprendemos o quê aqui, né? Que a gente tem que ser espontâneo, né? Tem que sair do nosso coração. Jesus não quer uma prece pronta, não que a gente não possa fazê-la, né? Ele quer ouvir o que a gente tem para dizer, e isso é o quê? Isso não é cuidar do nosso arado, né? Cuidar da nossa terra, aprender a nos saber o que dizer espontaneamente, né? Hoje eu não me preocupo se saem palavras bonitas, eu me preocupo se eu estou sendo sincera, se Jesus pode entender o que eu sinto dentro do meu coração. E nesses 6 anos, né, desde 2020 para cá, mudou muita coisa na minha vida. Hoje eu não parei de trabalhar, isso não tem jeito, né? Infelizmente, vou ter que trabalhar até o final da minha vida. Mas eu tenho uma relação muito melhor com a família, eu compreendo melhor as minhas filhas e até a mim mesma. Então, eu acho que é esse trabalho que a gente tem que fazer em tudo, em todas as nossas áreas. Não é só na parte espiritual, né? Nós temos que fazer com a nossa família, com o nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos amigos, né? E isso que você também acabou de dizer, aprender que nós também podemos ajudar os outros com o que a gente está aprendendo a fazer com nós mesmos, né? A gente se melhora e ajuda a melhorar o outro. Eu acho que é mais ou menos isso. É exatamente isso. Sabe, eu tenho alguns exemplos de pessoas, trato com pessoas. Né? Eu já tive alguns amigos que, antes de serem amigos, eu não me afeiçoava com eles e nem eles se afeiçoavam. Né? E aí, depois, por uma circunstância de trabalho, precisamos trabalhar junto, aí nós nos descobrimos que ele era legal, eu era legal, e aí formamos uma bela amizade. Né? Eu tenho, não são um, não, eram vários. Isso significa que eu era muito seletivo com as pessoas. Né? E então eu aprendi que não é olhando para a pessoa e achando que ela é chata. Calma lá, vamos conversar, vamos ver. Né? E vamos indo. E aí eu fui aprendendo, né, a olhar para as pessoas com outros olhos, sem nenhum tipo de preconceito, né? Sem nenhum tipo de eu acho, sem achismo. Né? Olhar para as pessoas e esperar para ver como é que funciona o relacionamento. Assim também dentro do nosso lar, porque se todos nós temos um ou outro aí que é meio complicado, mais complicado. E são esses que estão ali, que nós precisamos arar mesmo a terra. Né? Eu não sei se a Fernanda e a Nádia também têm alguma coisa a comentar a respeito disso, alguma coisa. E eu acho que isso é diariamente, né? Que nem a Andina falou que ela mudou o jeito de pensar, de fazer, de agir, tudo. É desse jeito, comigo também. Diariamente a gente tem que ir cuidando, porque se a gente não cuidar, a gente volta a ter o coração meio duro às vezes. O Irandi falou que o amigo dele ficou legal, ele ficou legal. Não, os dois trabalharam,
para poder os dois se entenderem. Se a gente não fizer isso diariamente, a gente não consegue. Penso que é isso. Para mim também, a pandemia foi um divisor de águas na minha vida também. Eu descobri muita coisa, vocês maravilhosos, a arte de desenhar, eu passei a desenhar, e eu gostava de desenhar, fiz cortes importantes na minha vida, que já não pertenciam mais a mim aquilo. Então, para mim, realmente, a pandemia foi o adubo na minha vida. Eu pude refletir muita coisa na minha vida, gente. Então, assim, só tenho a agradecer o meu crescimento espiritual. Claro que foi um momento difícil a pandemia, não foi fácil. Perdemos pessoas importantes, mas que já estava, na minha concepção, aquilo já estava, né? Já predestinado. Então, assim, para mim, foi um divisor de águas, de verdade. Maravilha, mas é isso mesmo. A gente... Daquele momento, quem entendeu o processo, né, quem viveu bem o processo, passou bem, hoje está muito bem e agradecido a Deus. Né? Mesmo o luto, né, que esse período nos trouxe, né, mas ele abriu a nossa mente para a vida futura. Né? Nós sabemos que nada termina, a vida continua, nós vamos nos encontrar no futuro. Né? Então, mesmo isso traz um conforto ao nosso coração. Quando vocês falaram que a gente tem que fazer no dia a dia, é porque Jesus disse assim: orai e vigiai para não cair em tentação. Né? Então é com você, Nádia. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar desta semana. Esperamos que ele nos ajude a refletir serenamente nesses ensinos de Jesus e que consigamos colocar em prática em nosso dia a dia para sermos mais tranquilos e felizes. Agora vou pedir ao nosso irmão Irandi que faça a prece final e a fluidificação das águas. Senhor Jesus, quantos ensinamentos recebemos nesta noite. Como é bom estar ao teu lado e de toda esta espiritualidade amiga. Obrigado, Senhor, por mais esse evangelho, que nós e cada um dos nossos irmãos e irmãs em seus lares unamos-nos a Ti e possamos nos esforçar e olhar para aqueles que vivem conosco com olhos de compreensão e fraternidade. Que trabalhemos firme para criarmos um ambiente de paz e harmonia constante, que sejamos pacientes e entendamos cada um, aceitemos como são e sejamos seus servos com muito carinho e amor. Que possamos empurrar o nosso arado com fé, sem olharmos para trás. Dá-nos a tua luz e força para cada um de nós. E te pedimos nesse momento que a equipe espiritual deste humilde trabalho fluidifique as nossas áreas com o que mais necessitamos. Obrigado, Senhor, que assim seja. Agradecemos a Undina, Fernanda e ao Irandi pela cooperação em suas colocações e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. E lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe e até a próxima segunda-feira às 18 horas.